Começa agora, Pode Cá, com Carla Fernandes, Fernanda Davi e Natália Zag. Pode Cá, claro que pode! Não se come dinheiro. Somos a praga do planeta, uma espécie de ameba gigante. O ser humano se sente superior aos outros seres que fazem parte da humanidade. E pode, cá? Não, pode. Claro que pode! Claro que pode. Hoje, o nosso primeiro livro da lista da Unicamp, A Vida Não é Útil, o livro que foi feito, foram vários textos feitos, escritos, na verdade, né, na pandemia. E ao ler este livro, ele faz você colocar o pezinho no chão, te dá um medo. E me dá medo. Você fala, meu Deus, o que eu sou? E esse planeta, eu não sou nada, realmente eu sou uma ameba. Eu acho que o momento foi propício para pensar exatamente isso, né? O autor é o Ailton Krenak. O primeiro indígena na Academia Brasileira de Letras. Isso. E ele escreve o livro durante a pandemia de coronavírus em 2020. Momento de recolhimento para todo mundo. Que todos ficaram aí nesse momento de reflexão, né? Da vulnerabilidade do que é estar vivo, né? E que serviu de inspiração para o Ailton tecer esses ensaios, né? A gente pode dizer que são ensaios que ele escreve neste pequenino livro. Facílimo de ser lido. Gente, é pequenininho, mas assim, ó, vem com tapas e tapas na cara. Um atrás do outro. E serve pra gente, a partir da pandemia, pensar a nossa relação com a natureza, com o consumo. Coisa que você achava que fosse pensar e não pensou. Eu vou pensar, eu vou não sei o quê, vou cuidar mais. Alguns e voltou atos, tudo igual. Hábitos, a vida continua correndo, ninguém tá nem aí com o planeta e assim vai. E ele escreveu esse pensador e esse líder indígena, ele escreveu isso aqui, ele ia escrevendo, né? Foram 5 textos que ele escreveu, textos que foram selecionados e depois que colocou Essa Vida Não é Útil. São 5 textos, o nome dos textos tem um primeiro texto. Isso, o primeiro texto, Não Se Come Dinheiro. Isso. Segundo, a Nath anotou os nomes pra gente passar pra vocês. O segundo texto, Sonhos para Adiar o Fim do Mundo. O terceiro, A Máquina de Fazer Coisas. O Amanhã Não Está à Venda. E A Vida Não é Útil, que dá título ao livro. Que se vocês forem perceber, são títulos bem provocativos. Sim. Né? Se a gente pega o nome do livro, A Vida Não é Útil, ele vai levar a gente para esse pensamento do que é de fato a utilidade, como que a gente não é útil. Inclusive, ele tem planeta. Um outro livro, meio que faz coleção, né? Que se chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Curtinho assim também, só que azul, né? E ele vai falar disso também. Vai trazer esse título provocador e vai continuar essas discussões sobre as nossas relações e as relações com o planeta. A coisa mais linda que ele mostra no livro é esse amor, né? Que o povo dele tem pela terra, que o cuidado que eles têm pela terra, o cuidado que eles têm pelo meio ambiente, o cuidado que eles têm pelo rio, o cuidado que eles têm com tudo, esse amor, que é bem diferente, inclusive, do que a gente vive, da nossa realidade. Quebra. Eu amo, não é igual a ele, não. Inclusive, igual a ele, gente, né? Ele é de uma tribo que fica ali na região de Mariana, onde teve o desastre ambiental. Isso. E eles não saíram de lá. Porque eles dizem, né, o Krenak mesmo diz que a função deles é estar ali para ressuscitar aquele lugar. Que se alguém da tribo deles tiver que morrer ali soterrado ou contaminado por alguma coisa, é um sacrifício que eles fazem porque eles se doam para o planeta. Isso é muito forte. Isso não é a relação que as outras pessoas têm com o redor. Faz parte da filosofia de vida deles mesmo, né? É uma identificação com o que fala e vive. Não é só demagogia, né? Não é só discurso bonito. Por exemplo, quando as pessoas chegavam para ele para as pessoas da tribo, olha, vocês têm que sair daqui. Aqui não é, agora é pandemia, vocês têm eles, não, a gente vai continuar aqui. Exato. Então, e uma coisa que ele mostra, que ficou tão claro, a natureza gritou tanto pedindo nossa ajuda, tanto, que ela nos deixou sem ar. Né? Não é que ela nos deixou sem ar, que a gente não tinha como, a gente não podia respirar. E a gente precisa tanto da natureza, ele deixa isso bem claro. Eu acho que em todos os capítulos ele mostra bem isso. Que a gente, como a gente é frágil. A gente é tão frágil que a gente precisou de um vírus. De um vírus, não, mas ele fala assim, uma hora que a gente precisou de uma máquina pra gente conseguir respirar, porque a gente não podia pegar o ar e a máquina não dava conta. Tanto de gente que morreu. Exatamente. Então, pra mostrar essa nossa fragilidade, essa efemeridade da vida, e que por mais que nós façamos o que for com a natureza, com a terra,
Contudo, ela tá aí, forte. E ele traz nos essa sustentando. grandiosidade da natureza, porque ele diz, bastou a natureza mostrar pra gente que é facinho ela matar a gente. Bastou um pequeno Poder vírus dela, né? que acaba com a nossa forma de respirar, que dificulta a nossa forma de respirar, e a natureza estava inteirona, né? Ela se reergueu, inclusive, porque a gente ficar dentro de casa fez com que rios ficassem menos poluídos, o ar ficasse mais limpo, várias cidades registraram melhoras ambientais porque a gente estava paralisado. Né? Então a natureza é muito mais forte que a Você gente. deve se lembrar, inclusive, de uma manchete que falava do Rio Tietê. Exatamente. Como que ele ficou limpo enquanto nós estávamos recolhidos, né? Identificando justamente que quem causa o mal para o planeta é o ser humano, certo? Vamos começar? Começar que a gente já começou, né? Vamos lá, vamos analisar texto a texto, tá? Para você, vestibulando, para te ajudar. Não se come dinheiro. Olha como que isso é provocativo. Se a gente vive num mundo em que é pautado no capitalismo, que o dinheiro é que oferece, proporciona pra gente conforto, comida, segurança, tudo bem? Mas ele provoca a gente de que a gente não come dinheiro. E Vai aí? chegar uma hora que isso não é o suficiente. Exatamente. Ele começa esse texto mostrando como a gente, humanos, a gente subdividiu a humanidade. A gente acredita nas nossas atitudes, a gente deixa claro que nós elegemos aqueles humanos que participam mais ativamente do capitalismo como humanidade. Todo mundo que é grupo minoritário, grupo vulnerável ou que é natureza, a gente coloca como sub-humanidade. E ele fala que não, que a gente, para melhorar, a gente precisaria de novo ter uma visão unitária, de que todos nós somos humanidade, porque um não sobrevive sem o outro. Quem participa ativamente do capitalismo não vai comer dinheiro. Vai precisar dos outros grupos, vai precisar da natureza e por aí vai. Então eu acho isso muito forte, né? Esse choque de realidade que ele dá na gente, que realmente a gente menospreza alguns grupos, inclusive a natureza. Exato, né? Por se sentir superior, por ter o domínio do dinheiro, que a gente se sente superior a isso, né? E ele traz essa falsa ideia do progresso, né? De que a gente, como detentor do dinheiro, a gente acha que a gente progride na vida, a gente faz aí avanços tecnológicos, científicos, tudo que vem pautado com base no dinheiro, mas que é uma falsa ideia. E aí tem uma parte que ele fala assim, lembrando de que nós somos tão vulneráveis que se cortarem, né, o nosso ar por alguns minutos, a gente morre. Então a gente é tão pequeno, a gente pensa em dinheiro, pensa tudo, e a gente sem ar morre. Eu gosto de uma ideia que ele traz, que ele fala assim, que a gente precisa perceber como nós somos frágeis e que nós estamos suscetíveis aos mesmos riscos, né? Como na pandemia estávamos suscetíveis ao vírus. Só que se a gente for parar para pensar, essa divisão, essa subcategoria, né, de humanidade, tudo isso, essa divisão que a gente faz, se nós não superarmos isso e não observarmos que, apesar de suscetíveis aos mesmos riscos, alguns estão mais vulneráveis do que outros. Então, por exemplo, com relação às mudanças climáticas, ao aquecimento do planeta, já saíram várias reportagens mostrando que por conta das construções da favela, o jeito como foram construídos e os aglomerados, lá dentro de um barraco da favela, a temperatura pode ser 15 graus a mais do que quem tá do lado de fora. É calor, mas o calor não é o mesmo pra Não todo mundo. você tem seu ar-condicionado pra dormir bem. Exato. Né? Na pandemia, todo mundo tá suscetível ao vírus. Mas não, quem pôde ficar de home office estava menos suscetível do que teve que ir pra rua pra sustentar a família, mesmo numa pandemia. Né? Então a gente precisa olhar com diferença pra gente conseguir superar tudo isso e realmente pensar no coletivo. Por exemplo, quem Enxergar o coletivo. quem mora na encosta dos morros, todo mundo tem a mesma vida de jeito nenhum. Aí alguma coisa não tem E jeito. aí, olha, para fechar esse texto, ele fala assim, né? Ele reproduz a fala de um líder indígena norte-americano e que ele viu justamente nessa época da pandemia, que a frase é a seguinte: quando o último peixe estiver nas águas e a última árvore for removida da terra, só então o homem perceberá que ele não é capaz de comer seu dinheiro. Maravilhoso esse trecho. Né? Segundo texto, então, sonhos para Sabe uma adiar o coisa fim que eu do gosto mundo. também que ele falou, que eu anotei assim, que a vida não tem definição pra vida. É. Ele falou, a vida é uma coisa tão transcendente que não tem definição pra vida.
Isso não define vida. É. Agora, segundo. Em Sonhos para Adiar o Fim do Mundo, a coisa mais importante que ele fala é que é preciso que o ser humano perceba que a humanidade não manda na Terra. Não manda nada. Humanidade, nós, seres humanos, que pertencemos a um grupo privilegiado. Isso. Bem, Que se a natureza quiser, ela sai com a força dela, derrubando tudo, quebrando tudo, e vai sobrar só a natureza. A gente não. Né? vai ao encontro do que a Carla falou, né? As pessoas que moram nas encostas, né? Ali no pé do morro, são as que mais são atingidas quando a natureza mostra sua força. Gente, a natureza tá mostrando tanta força que tem cidades que daqui a quantos anos não vão existir mais. Lá aquele lugar rico que o pessoal vai, Maldivas, daqui a quantos anos não vai ter mais Maldivas? Não, e as Então pessoas vamos pensam, viajar, né? E as pessoas pensam, vai acabar o mundo? Não, vai acabar a humanidade. O A mundo natureza vai vai ficar aí. Exatamente. E quantas vezes ela já não se regenerou, não se recuperou, e a gente é que tá fazendo hora extra aqui, né? A gente Porque não precisa ir tá tão prejudicando longe. tudo. A gente não precisa ir tão longe. A gente vê, por exemplo, nós somos de Ribeirão Preto. Vai fazer agora em agosto 2 anos, teve uma queimada que ninguém saía de Ribeirão. Você deve ter assistido Ninguém nos saía, jornais, é, essa dois notícia. não foi ano Ninguém passado, saía. não foi? Não, ano Não, retrasado. retrasado, Ninguém 24. saía que nós ficamos ilhados. Ilhados. Ficamos aqui Sufocante. dentro e sufocante. Sufocante. Assim, eu tenho asma, Sensação então de estar dentro de uma air fryer. então foi isso que fedido, aconteceu. Por cheio de exemplo, tinha fumaça. gente que tava aqui em Jaboticabal. Pra chegar a Ribeirão não tinha jeito. Consegui Foi enxergar trabalhar. na Quantos amigos rodovia. estavam dando aula lá, não tinha como passar, o fogo veio. Então é isso que ele deixa bem claro nessa parte. E ele diz também que pós-pandemia era preciso que a humanidade sonhasse com outro mundo. E sonhou. Então Mas não realizou. a gente teve um chacoalhão, né? A gente viu que poderia mudar os nossos comportamentos, né? Ele até vai falar num outro texto, já puxando pro próximo, puxa. né? Que ele diz assim, que a gente obedeceu ao comando de ficar dentro de casa. Então por que a gente não obedece ao comando de salvar o planeta? Se a gente viu que a gente estava em risco naquele momento, como a gente não percebe que estamos em risco agora? Com relação às mudanças climáticas, à degradação do meio ambiente. As pessoas acham que está tão distante quando a gente fala dessas mudanças climáticas e dessa degradação, mas é só a gente reparar, por exemplo, como que as estações no Brasil já estão totalmente bagunçadas. Nós estamos gravando esse vídeo em pleno outono e bate 30 graus de temperatura à tarde, entendeu? Teria que ser uma temperatura amena. A gente tem noites muito quentes no outono e inverno, enquanto deveria ser temperatura mais agradável. E o verão vem devastador. Vem cada vez mais quente. Então a gente não precisa ir longe. A gente olha para a nossa realidade e a gente vê que sim, estamos degradando cada vez mais. E olha só que legal, esse livro não é ele que tá na lista de livros da Unicamp, só que olha o repertório que tem para sua redação. Pra O sua repertório vida que também, tem, né? isso que eu ia falar para sua vida, na sua formação enquanto cidadão. Aqui tem história, porque é a história dos povos, né, originários. Aqui tem sociologia, aqui tem geografia. Tem biologia. Tem biologia, tem física, ecologia. porque a força dos ventos tem tudo, tem tudo. E se a gente olha para a prova da Unicamp, É isso que a Unicamp quer. é isso que a Unicamp quer. E a FUVEST vem vindo este ano tentando mudar a cara dela também. Que ela quer essa Questões cada prova vez do aluno mais. que não... Mas o aluno que leia o mundo, o aluno que leia o ser humano. E que consegue fazer correlação de obra literária com acontecimentos do dia a dia, né? E aqui fica muito claro, né? Quando o Ailton escreveu sobre isso, ele está falando do dia a dia, ele está falando do cotidiano das pessoas, né? Em que a gente vive. Então, já fica muito claro essa conexão. É mais difícil fazer com algumas outras obras literárias, a gente compreende, mas a sua mente de vestibulano tem... E esse livro tá é tão ligado. icônico que os trechos dele estão aparecendo em outras provas que não pediram esse texto. Exatamente. Né? Então é muito comum a gente esbarrar em algum texto do Krenak por aí, né? E aí, puxando o terceiro texto, então, que começa com essa história de obedecer o comando ou não, né? A máquina de fazer coisas. Uma parte interessante que ele traz é que muitas vezes a nossa dificuldade em lutar a favor de salvar o planeta é porque a gente enxerga as nossas ações como insuficientes. Então, o que adianta eu decidir não desmatar se o desmatamento está acontecendo? A minha decisão individual parece não interferir, não surtir muito efeito no todo. Só que a gente tem que pensar que tudo é construído de pouco. O todo se faz com os indivíduos, com pequenas atitudes. Então, o que a gente não pode também eu lavo as minhas mãos, ninguém tá fazendo nada, eu também não vou fazer. Exato. Né? Eu acho que esse sentimento vai muito ao encontro do que está acontecendo no mundo hoje.
A gente vê aí alguns países em guerras. E eu até vi um vídeo desses dias que a gente rola aqui na rede social. E a menina falou assim, olha, eu aqui preocupada em separar o meu lixo, enquanto tem aí nações envolvidas em guerras, né? E ameaçando o mundo cada vez mais com guerras e bombas e tudo mais. Mas é esse o pensamento. O seu individual vai mudar aqui a sua realidade. E mudando a sua realidade, você consegue mudar as outras. É de pouquinho em pouquinho que a gente vai fazendo essa mudança acontecer, né? Porque não é só pra ficar no discurso bonito. E ele tem um otimismo muito grande, porque ele diz que, na visão dele, nós não estamos passando por uma situação limite, mas sim por um ajuste de foco para repensarmos esse caminho da autoextinção. Isso, que esse é o período da pandemia. Foi lá na pandemia. E agora serve total. Né? Exato. Precisamos olhar, ajustar o foco, olhar com outros olhos para a gente construir uma realidade diferente. Mas sabe uma coisa que eu vejo da realidade? A minha formação na escola, né? A minha formação, eu estudei no começo da década de 80, é muito diferente da sua, que é diferente da sua. Não tinha gente na época, pergunta pra sua mãe, pro seu pai, não sei, seu avô, não tinha essa consciência da água. Eu lembro na casa da minha avó, lavar roupa com aquele sabão de soda, na beira do córrego, em qualquer lugar. Não tinha esse negócio, vamos economizar água, vamos plantar uma árvore. Não, vamos cortar. É diferente da geração dela, que é diferente da geração dela, Já tem que é mais muito consciente. diferente da geração da sua filha. Exato. Que é muito melhor a geração que tá nascendo hoje. É o Sim. exemplo Né? básico. É o exemplo básico. Aqui na Então, escola eu fui ensinada que a gente teria que fechar a torneira para escovar os dentes. Nos sim, ensinaram eu vi. na escola, tudo bem? Hoje lá em casa isso é algo Mas você precisa normal. Eu não preciso ensinar. Eu não preciso ensinar minha Então, filha quando que a gente tem que fala assim, fechar a torneira para não gastar água. o que me fez pensar nisso, a máquina de fazer coisas, é que a minha formação lá atrás foi diferente. Então eu tive que eu tenho que me policiar pra separar lixo. Eu vejo os meus sobrinhos, eles não têm nada disso, separa normal. Eu vejo na escola, gente, segunda-feira, o tanto que eles trazem de tampinha. É verdade. É uma coisa diferente, entendeu? É uma situação diferente. Então, começou com uma pessoa e foi aumentando, que é isso que ele coloca. Exatamente. Começa no pequeno que a gente vai Que a gente conseguindo vai a ficando mudança grande. maior. E essa questão da máquina de fazer coisas, ele fala também que um dos problemas da nossa humanidade é que nós não vemos como adaptar coisas, que nós queremos construir outras. Então, ele cita o exemplo do carro. O carro, a combustão, ele é prejudicial. Precisamos resolver esse problema. Tá, ao invés de pegarmos este carro, fazermos pequenas adaptações para que ele se tornasse elétrico, a gente começou a produzir carros elétricos. Vender o sonho do carro elétrico. E mais consumo. E mais tirar matéria-prima para produzir estes novos carros. Então ninguém tem a ideia de consertar o que já tem. Exato. É tudo produzir novos, né? Ele fala, a gente não perde a mania de fazer nossos novos brinquedos. E não, se a gente não tiver uma outra visão, vai dar errado. Né? Vai dar muito. Até porque se a gente pensar no jogar fora, não Onde é o existe fora? Né? Igual quando você tem os aparelhos. Quando tem os aparelhos. O celular. Você tem hoje o 2, amanhã você quer o 3. Depois você vai fazer o quê? Não, e parece que os produtos são produzidos Descartáveis. hoje para serem descartáveis. Eles têm prazo de validade. E na hora que as pessoas te vendem, ela fala assim: não, pode comprar que é pra vida inteira. O quê? Não, esse mês que vem. Daqui 2, 3 anos já não E outra funciona coisa, mais. todo mundo quer o novo, não é? É historinha. Até quem fica pregando, não quer, quer sim, no fundo quer. Não é Porque verdade? vida é o consumo, o né? É o consumo, marketing fazer faz parte, consumo, né? Fazer parte. E aí vamos para o amanhã não está à venda, Isso é legal. né? Vou pegar aqui a primeira ideia que eu anotei. O isolamento de todos na pandemia já era experimentado pelos indígenas por serem sub-humanidade. Então a gente exclui, né? A gente isola do nosso convívio todas essas pessoas. Ele vai falar da ideia de abandonar o antropocentrismo e ver a Terra como parte de nós, tirar essa divisão de humanidade e subhumanidade, né? E ele vai trazer a ideia de como nós, na pandemia, banalizamos a vida de alguns. Mas o idoso, né? Já tá morrendo. Se ele morrer, qual é o problema? né? Ele pegar Alguns o vão vírus. ter que morrer, né? É o controle populacional.
Então a gente viu também tantas mortes ao mesmo tempo que a hora que elas estavam acontecendo, o número era tão grande que a gente acabou se acostumando. Apareceu no noticiário não sei quantas mil naquele dia e pra gente virou uma notícia normal. A gente não pode ver isso como normal. A gente precisa ter uma visão de que o outro importa, de que precisa do coletivo. Então ele volta nessa ideia. Todos os textos. E se a gente pega ainda o contexto da pandemia, levando em consideração de que algumas vidas valem mais do que as outras, né? A gente, por exemplo, ficamos em casa, mas o motoboy estava na rua. Levando para nossa comida casa. lá em casa. Exatamente, levando para nossa casa a comida. Que a gente pedia, a gente não ia ao restaurante, mas a gente não deixou de consumir. Ia no supermercado, a moça tava trabalhando no caixa. O leite estava sendo levado. A economia tinha que continuar. Mas até que momento era algo necessário, e até que momento era por puro hábito, por costume. E aí a minha vida que estava em casa valia mais do que a do entregador que estava na rua. E ele termina falando que se nós voltássemos, no caso voltamos, pós-pandemia, à normalidade, significa que a gente não aprendeu nada. E não aprendemos, né, gente? Nada. Por exemplo, você vê assim, né? Tanta gente, agora eu vou valorizar, mas a pessoa que tá do meu lado, que valorizar nada. Valorizar as amizades, valorizar o emprego que tem. Vou valorizar mais. Valorizar nada. Não O vai. ar que eu respiro. Continua. Não Parece vai. que voltou mais acelerado. Parece que o povo voltou mais doente, não é? Eu vejo por mim, antes eu fazia yoga, hoje eu não faço. Manda eu respirar em 4 tempos. Nem sei Isso. Voltei tomando ansiolítico. E vamos Voltei na analisar menopausa. esse título. O amanhã não está à venda. A gente tá tão acostumado que a gente compra soluções. A gente soluciona o problema do amanhã comprando algo, não é bem assim. Né? Precisamos repensar. Até porque será que o amanhã chegará? Então. Ai, dá medo, gente, medo. falar Gente, disso. a gente Mas pode... quando a gente ficou na época da pandemia, a gente se sentiu vulnerável a esse ponto. É. De não saber se no outro dia a gente ia ser contaminado com o vírus e se estaríamos E não vivos. adiantaria nada quando na pandemia, você podia estar no melhor hospital do mundo. Chegou e tinha gente que chegava melhor que o outro e ia embora. não é? E, pra finalizar, o texto que dá título ao livro. A vida não é útil. Já eu amo esse gosto título. tanto, é o que eu mais gosto, sabia? Já amo esse título. Ele é o primeiro. A vida não é pra ter utilidade, a vida é pra viver, é pra você enxergar o outro, é pra você estar presente, né? A gente sempre vive, não, vai ser útil se eu estudar pra trabalhar, pra transformar em dinheiro. Não, a vida é mais do que isso, né? E ele fala também dessa questão de utilidade, porque assim, a vida ela não é útil para o planeta porque a nossa existência por si só já vai degradar o planeta. Eu amo essa análise que ele faz. Logo no essa começo. análise, mas Só de isso- estarmos vivos, a gente já degrada o planeta. Ele fala que quando a gente se dá conta de quem a gente é enquanto ser humano, que a gente nasce, não sei o que, é a hora que a gente se dá conta de quem a gente é e do que a gente impacta pro meio ambiente, a gente já tá devendo pra ele. Putz, muito. Porque você beber, você usar a fralda descartável, você já tá Na hora que você predando o pisa, planeta. você já tá... Ele quando fala ele que a gente coloca deixa o pisada, marca. eu li esse texto num dia que eu não estava muito bem. Teve uma frase que ele fala... quando aparecer um deserto, atravesse-o. Essa frase, assim, me pegou. Foi o último, eu levei para vários E outros deserto é contextos. travessia. E o deserto é Isso, travessia, não é lugar de não morada. é lugar de morada. E esse mexeu muito comigo. E na hora que ele fala assim, eu tenho um pouquinho desse medo, assim, é uma coisa que... Algumas coisas me trazem assim, um pânico. Eu parei de pensar no amanhã, eu penso agora, tento viver bem o agora. Mas na hora que você tenta viver o melhor agora, que ele coloca, você tá usando papel higiênico pra limpar sua bunda? Mas é verdade, você já tá causando, Predando o planeta. Você já tá... Você tá depredando o planeta. E- Aquela fralda que você usou quando você nasceu, você já nasceu matando o planeta, você já nasceu devendo. Isso, gente, se você parar pra pensar nisso... Mas foi isso que a Fer falou. Quando a gente toma consciência, e a gente vai tomar essa consciência de cuidado com o planeta, né, com a natureza, lá pela adolescência, juventude, olha lá, né?
Tem pessoas que mais tardiamente. A gente já tá devendo muito, porque a gente já prejudicou demais. Por isso que a vida não é útil. Estar vivo não é útil para quem? Não é útil para a natureza. Tudo bem? Porque a nossa existência demanda roupa, demanda combustível que você se locomove, demanda energia o tempo todo. demanda um consumo que não é nada benéfico para a natureza, para o planeta. A gente só deve. Se você pensar, a gente pega energia do sol. A gente pede, não, mas eu não gosto. Energia do sol, energia da água. A gente pega energia do vento. Né? Tudo da natureza. A gente se só fossem essas, tava bom, né? Mas aí a gente pega o petróleo. Não, mas eu tô falando disso, de coisas. E aí contamina, né? Eu tô falando de coisas que por enquanto não causam guerra. Por enquanto. Por enquanto, eu tô falando por enquanto. Isso que me fez refletir. Por exemplo, isso aqui é o café que a gente tirou. Então, gente, a vida não é útil. Repensemos as nossas vidas. Ele fala também que todas as culturas, todas é muita coisa, mas a maioria das culturas tem alguma história que fala sobre o fim do mundo. Então a gente teve a Arca de Noé na Bíblia, veio, vão resetar a humanidade, né? E ele fala só que nas culturas indígenas também tem histórias assim, mas parece que só os indígenas têm memória. E se existiu tudo isso, se o mundo já foi resetado, e se estamos próximo de um novo reset? Parece que a gente não tá se importando com isso, né? Ele fala, né, que não podemos barganhar a sobrevivência. Nossa, eu acho isso tão forte, esse barganhar. Você sabe o que é barganhar? Você não pode trocar bem nada por isso, meu filho. Você não pode trocar nada por isso. Você não é nada. A gente não é nada. Até porque a gente não tem nada pra dar em troca, né? Exato. E outra coisa, a gente já nasce, o que a gente tem que pensar, pra gente ser assim, uma pessoa melhor, entendeu? A gente já nasce devendo. Você já nasce devendo pra natureza. Você já nasce tendo que pagar a conta. Né? E não tem como você trocar a tua vida, a tua saúde por nada. Então respeite quem ainda te faz sobreviver em meio ao caos, que é a natureza. É ela que faz, você come dela, você bebe dela, é tudo dela. Eu sou vegetariano, mas bem, você come lá um abacate, as plantinhas, tudo dela, é tudo dela. Então que possamos respeitar esta mãe, né? Que é a mãe de tudo, é de onde vem tudo. E é isso, a vida não é útil. Não é útil, mas viva respeitando a natureza, respeitando você, respeitando as pessoas ao seu redor. E respeito quer dizer leitura, conhecimento, assistir ao nosso podcast. Leiam pessoas indígenas, leiam Ailton Krenak. É isso. Vai gostar muito. Até beijo. mais. E outro livro da Companhia das Letras. Obrigada, até mais, Até galera. a próxima. Tchau, gente. Você assistiu Pode Cá, com Carla Fernandes, Fernanda Davi e Natália Zag. Pode cá. Claro que pode.